O sol ainda se escondia atrás das nuvens quando Leôncio desceu do último vagão, como fazia todas as manhãs. A estação, envolta em uma neblina suave, parecia ser parte de um mundo à parte, onde o tempo corria devagar e os sons eram abafados. Seus passos ecoaram no vazio do lugar e ele sentiu aquela estranha familiaridade de quem já havia vivido outros tempos, outros encontros. Cada manhã, a estação era seu único compromisso, uma rotina que ele mantinha sem saber por quanto tempo mais. Mas naquela manhã, algo interrompeu seus passos. Sentado, imóvel e misterioso, havia um gato preto, com o pelo brilhante como a noite e olhos de um dourado hipnotizante. Ele estava enroscado ao pé de um banco antigo da plataforma, fixando o olhar na linha do horizonte, como se esperasse por algo ou alguém. Aquela imagem o fez parar, como se visse ali uma reflexão própria. Leôncio sentiu um aperto no peito, um eco do passado. Ele também já passara por estações à espera de alguém que não voltava. Curioso, ele diminuiu o ritmo, observando o gato com um misto de surpresa e cautela. Não era comum ver um animal ali, e ainda mais intrigante, o felino parecia imune à presença humana, ignorando os poucos passageiros que passavam. Parecia haver uma solenidade na postura do gato, uma paciência calma, como se ele tivesse um propósito conhecido apenas por ele. Nos dias seguintes, Leôncio começou a notar que, a cada manhã, o gato estava ali, sempre à mesma hora, no mesmo banco, com a mesma expressão concentrada e imutável. Aquela fidelidade silenciosa o fascinava. Ele reconhecia naquele olhar fixo a mesma espera que já conhecera, como se o gato, assim como ele, estivesse preso ao passado. Leôncio, que até então passava seus dias envolto em uma rotina solitária, se viu voltando para a estação não apenas para pegar o trem, mas para observar aquela estranha criatura. Com o passar dos dias, Leôncio sentiu um impulso quase inexplicável de se aproximar daquele gato enigmático. Era uma sensação que ele mal podia entender, uma necessidade de quebrar o vazio que o cercava. Certo dia, ele chegou à estação com um pedaço de pão fresco, cuidadosamente embrulhado no bolso do casaco, e enquanto caminhava, seu coração batia rápido, sem motivo aparente. Havia algo no ar, uma tensão quase palpável, como se a estação estivesse observando. Aproximando-se devagar, ele manteve o olhar fixo no felino, que, como sempre, estava sentado no mesmo lugar, com os olhos atentos ao horizonte. Ao ouvir o som dos passos, o gato virou-se lentamente. Seus olhos brilhavam, misteriosos e antigos, e por um momento Leôncio hesitou, como se estivesse diante de algo muito maior do que um simples animal. Aqueles olhos pareciam saber mais do que ele gostaria de admitir, e um calafrio subiu por sua espinha. Com um movimento lento, Leôncio se abaixou e colocou o pedaço de pão no chão, temendo que qualquer movimento mais brusco quebrasse o frágil momento que se formava entre eles. O gato, no entanto, permaneceu parado, os olhos fixos em Leôncio, avaliando-o com uma expressão que parecia misturar curiosidade e um traço de desconfiança, como se tentasse decidir se ele era digno de sua confiança. Depois de um longo instante, o gato finalmente avançou alguns passos, sem nunca desviar o olhar, e com uma delicadeza quase cerimonial, começou a comer, enquanto Leôncio continuava ali, hipnotizado, como se estivesse diante de um mistério que ele ainda não podia compreender. Leôncio sorriu, sentindo uma pontada de satisfação, mas, mesmo com a comida oferecida, o gato mantinha uma distância segura, os olhos brilhantes sempre atentos, como se ele nunca relaxasse completamente. Essa cena repetiu-se ao longo dos dias. Leôncio trazia pequenos pedaços de comida, ora um pedaço de peixe, ora um pedaço de carne. E o gato, embora aceitando a oferta, jamais se aproximava demais. Era como se uma linha invisível os separasse, uma barreira que Leôncio não conseguia atravessar. Então, assim que o apito do trem soava, o gato se erguia de maneira quase solene, caminhava até a beira da plataforma e, sem hesitar, desaparecia entre as sombras dos trilhos. Intrigado, Leôncio ficava ali, sozinho, olhando para o ponto onde o gato sumia. A curiosidade de Leôncio aumentava a cada encontro. O que poderia prender tanto aquele gato? Por que, mesmo com o passar dos dias, ele seguia a mesma rotina, fixo na plataforma até o apito do trem? Decidido a encontrar respostas, certa manhã, Leôncio se aproximou de um dos trabalhadores da estação, um homem de rosto cansado, que o observava há semanas com uma expressão de leve curiosidade. Com cautela, Leôncio perguntou sobre o gato, sentindo o peso da dúvida misturar-se a uma ansiedade contida. O trabalhador soltou um suspiro profundo, como se estivesse carregando
carregando um segredo antigo, um fardo que as poucas palavras mal poderiam descrever. Ah, aquele gato! Ele era de uma jovem que costumava pegar o trem todo dia, sempre na mesma hora, disse, com um tom pesado. Ela vinha com ele na bolsa, deixava-o correr livre pela estação enquanto esperava. Mas um dia, ele fez uma pausa, desviando o olhar para o chão. Ela estava perto demais dos trilhos, distraída. Ninguém viu direito, mas dizem que escorregou ao tentar acenar para o gato. Leôncio sentiu um calafrio, o peso da história caindo sobre ele como uma sombra. Ao ouvir a história, ele sentiu que deveria tentar falar com a família da jovem. Talvez eles pudessem querer o gato de volta, ou ao menos saber que ele ainda a esperava fielmente. Com um esforço discreto, ele conseguiu encontrar o número da casa deles. Em uma tarde silenciosa, ligou, com o coração pesado e a voz hesitante, explicando sua ligação com o gato e contando sobre a rotina incansável do animal. A resposta, porém, foi um choque. A voz do outro lado era fria, quase impessoal. A família da jovem não demonstrava interesse algum em manter o gato ou ouvir sobre sua espera diária. Esse gato não é mais problema nosso, disseram em tom firme, encerrando a conversa com uma indiferença que Leôncio mal conseguia compreender. Desolado, ele desligou o telefone, sentindo-se mais só do que nunca. Naquele instante, ele percebeu que o gato estava realmente sozinho, sem laços restantes com o passado. E assim, aquela espera, que parecia tão vazia, revelou-se para Leôncio uma promessa silenciosa e inabalável. Talvez ele fosse o único capaz de ajudar o gato a seguir em frente. Os dias que se seguiram à descoberta da história do gato trouxeram a Leôncio uma inquietação que ele não sabia explicar. A cada manhã, a cena do gato esperando em silêncio parecia pesar mais em seu coração, tornando-se um símbolo da saudade e da perda. Ele se via cada vez mais ligado ao animal, como se ambos compartilhassem uma dor muda, uma companhia de silêncios. Leôncio percebia que não era justo ver o gato retornar dia após dia, àquele lugar de espera sem fim. Um pensamento começou a brotar em sua mente, mas ele hesitava em aceitá-lo. Em uma noite de insônia, Leôncio, sentado em sua poltrona desgastada, o idoso observava o vazio do quarto e sentia a solidão que o cercava. O gato precisa de um adeus. Ele sussurrou para si mesmo, mal acreditando nas palavras que lhe escaparam. Ele percebeu que, talvez, pudesse levar o gato ao lugar onde sua antiga dona agora descansava. Quem sabe isso traria paz àquele animal leal? A ideia o assombrou e confortou ao mesmo tempo, como se finalmente tivesse encontrado uma saída para o ciclo eterno da espera. Na manhã seguinte, ao se preparar para a estação, Leôncio pegou uma cesta velha, trançada de vime, onde cuidadosamente colocou uma manta macia, criando um pequeno abrigo. Ele sabia que o gato provavelmente resistiria, mas o gesto precisava ser feito. Ao chegar à estação, esperou o momento em que o felino olharia para ele e, com paciência, abaixou-se, estendendo a mão em silêncio. O gato hesitou, seu olhar cauteloso e desconfiado, mas, como se pressentisse algo diferente no ar, permitiu que Leôncio o colocasse gentilmente na cesta. O gato emitiu um miado baixo e longo, mas logo se acomodou, seus olhos ainda presos em Leôncio, atentos e curiosos. Ele murmurou palavras baixas, um consolo incerto, enquanto carregava a cesta pela cidade, cada passo sentindo o peso não só do animal, mas da história que ele carregava. Ao cruzar o portão do cemitério, Leôncio sentiu o coração acelerar. Cada passo parecia mais pesado, e a cesta em suas mãos parecia carregar muito mais do que apenas um gato. Era como se ele estivesse guiando o felino por um caminho que ele próprio havia percorrido tantas vezes, um caminho de despedidas. O silêncio do cemitério era profundo, quebrado apenas pelo som de suas passadas e pelo ocasional miado baixo do gato, que parecia também sentir o peso daquele momento. Chegando ao túmulo da jovem, Leôncio parou e colocou a cesta no chão, abrindo-a com cuidado. O gato hesitou antes de sair, lançando um olhar para Leôncio, como se quisesse ter certeza de que era seguro. Então, com passos lentos e cautelosos, o felino se aproximou da lápide, o olhar fixo no nome gravado na pedra fria. Em um gesto delicado, o gato esfregou o focinho contra a lápide, uma carícia quase reverente, como se estivesse dizendo adeus. Leôncio observava, com os olhos marejados,
o pequeno animal tão frágil, mas carregado de uma força que ele mal podia compreender. O gato ficou ali, imóvel por alguns instantes, absorvendo o momento, deixando-se envolver pelo silêncio do lugar. E então, sem pressa, voltou-se para Leôncio, os olhos dourados agora mais suaves, como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado paz. Leôncio abaixou-se e estendeu a mão, tocando suavemente o pelo macio do gato, um gesto de conforto mútuo. Naquele instante, ele sentiu que ambos estavam deixando algo para trás. Quando deixaram o cemitério, Leôncio esperava que o gato se afastasse, que voltasse para a estação ou desaparecesse nas ruas escuras da cidade, livre agora da sua espera. Mas, para sua surpresa, o felino caminhava calmamente ao seu lado, os passos sincronizados com os dele, como se aquele fosse o lugar a que ele pertencesse. Ele olhou para baixo e encontrou os olhos dourados do gato que lhe devolviam um olhar sereno, firme, sem rastros de inquietação ou saudade. O gato parecia pronto para algo novo, e Leôncio, ainda surpreso com a decisão do animal, sentiu-se estranhamente confortado. Ao chegar em casa, ele abriu a porta, e o gato entrou com a naturalidade de quem sempre viveu ali. Observou o ambiente, farejou os cantos, explorando os cômodos pequenos e silenciosos, como se soubesse que aquele lugar agora era seu. Leôncio preparou um canto com uma manta e uma tigela de leite, onde Gato se aconchegou. E nesse momento, Leôncio sentiu uma quietude diferente, uma sensação de presença que há muito não experimentava. Os dias se transformaram em semanas, e a casa, antes tão solitária, agora parecia mais viva. Cada manhã, o gato o esperava na porta, acompanhando seus passos pela casa, preenchendo os vazios com seu olhar atento e a tranquilidade de sua presença. Aos poucos, Leôncio percebeu que ambos haviam encontrado, na companhia um do outro, uma forma de paz que nem mesmo a passagem do tempo conseguira trazer. E naquele novo começo, cada um encontrou o que mais precisava. Um lar onde a espera finalmente deixava de existir. Agora imagine uma jovem veterinária, sozinha na vastidão da savana africana, o coração disparado enquanto avista figuras furtivas se aproximando. Ela está sem comunicação, isolada, e entre ela e os caçadores está Amani, um leão imponente, que se torna sua única barreira contra o perigo. As perguntas começam a surgir. Ela conseguirá proteger Amani? O que ele fará diante dessa ameaça iminente? Quer descobrir o que aconteceu e sentir a adrenalina dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!